Tudo bom, Luiz Henrique? Boa noite, como é que você tá? Tudo bem, eu estou tentando fazer a matrícula, mas estou com uma dificuldade para poder assinar o contrato. Eu não sei o que está Opa, acontecendo. que notícia boa! E o que que é a dificuldade? Você não está recebendo o e-mail? Então, eu recebi, porém, ele está pedindo várias informações no momento de validar e não está validando, mas eu estou em contato com a Melissa e ela está me apoiando. Ah, legal, legal. Eu ia falar isso. Vou te pedir para alguém te chamar para conseguir resolver isso. Mas eu vou ficar de olho amanhã cedo também. Vou bater um papo com ela e com o Johnny também, que ajuda essa área, para a gente ver o que está acontecendo e facilitar aí o mais rápido possível para você poder começar a sua aula, que já começa terça-feira, né? Isso, a terça-feira. Ah, é legal, beleza. Mas assim, mesmo com dificuldade, você vai se conectar normalmente, tá? Mas eu espero que amanhã a gente consiga resolver, Ah, tá ok, tá bom? obrigado. Imagina, obrigada eu pela presença. Rodrigo está conhecendo a escola. Rafael, deixa eu avisar aqui, ele está falando. Rafael, está normal para todos, né? Está todo mundo me ouvindo. Está normal para todos, sim. Me fala, Rafael. Vou escrever aqui, vamos ver se deu certo. Opa, digitei o nome dele errado. Turma, bom, vamos lá. O que que são? Você se matriculou em qual curso, Luiz? Oi, desculpa, não entendi. Qual que é o MBA que você se matriculou? Qual dos programas? É liderança, gestão de pessoas e Ah, projetos. legal. Ah, legal, ótimo, vai gostar bastante. Ai, que bom. Peraí que o Rafael não está ouvindo. Deixa eu só dar uma orientação para ele aqui. Isso, ele vai tentar entrar de novo. Perfeito. Turma, vamos começando a explicar aqui um pouquinho do que são, o que que a gente acredita enquanto escola, tá? De um jeito bem objetivo. Primeiro, todos os nossos professores trabalham nas áreas que eles ensinam. Por exemplo, o professor de B2B desse mês, ele é gestor de uma área de sucesso do cliente numa startup. O professor de administração financeira, ele cuida dessa área, né? Todo mundo trabalha numa empresa na área que eles ensinam. O que é muito legal, porque as pessoas conseguem compartilhar experiências. Rolou, Rafael? Deu certo? Vamos ver se deu certo. O que é muito legal, pessoal, porque eles conseguem compartilhar a experiência. E a gente acredita que o profissional completo ele tem tanto a soft skill, que é a competência humana, que é um pouquinho do que a gente vai ver aqui hoje, quanto a hard skill, que é a competência técnica, saber executar alguma coisa. Ah, eu sei executar fórmulas no Excel. Isso é uma hard skill. Soft skill tem mais a ver com comportamento, e a gente acredita que essas duas coisas precisam ser desenvolvidas em conjunto para a gente ter sucesso profissional. A gente também acredita, pessoal, que aprende quem faz, quem bota a mão na massa. E por isso, todas as nossas aulas são cheias de atividades. É super normal vocês irem para salas, fazer alguma coisa com os colegas de vocês para colocar em prática o tema que a gente trouxe durante a aula. Vocês vão vivenciar isso bastante. E por que que a gente aprecia isso? Porque quando você pratica nesse nosso ambiente de aula, no dia seguinte você consegue lembrar muito melhor do que se você tivesse só ouvido, tá, pessoal? E a gente traz uma coisa muito forte em todos os nossos programas, que é uma ideia de um nível mais macro de gestão, que é o seguinte: todos nós temos tarefas na nossa empresa, mas a minha tarefa, ela faz parte da estratégia da empresa? Eu estou contribuindo exatamente com o quê? Então, eu não olho apenas se a minha tarefa está sendo bem executada, eu olho o resultado da empresa. Quando a gente passa a ter essa visão, a gente é, inclusive, mais respeitado dentro de casa, a gente é visto com mais senioridade. A gente quer trazer essa ideia para vocês, tá? Durante as nossas aulas, vocês vão ver que acontece uma regra de ouro. Nenhum professor, ninguém fala por mais de 45 minutos sem fazer uma pausa. Às vezes, para você beber uma água, para você levantar um pouquinho da cadeira, para você fazer uma atividade em grupo ou para a gente fazer até um game no celular, mas sempre com o objetivo de praticar o conceito ou, no mínimo, gerar algum tipo de networking. Mas não se preocupem, ninguém vai botar vocês, por exemplo, numa sala para você simplesmente bater papo com alguém. Não, sempre tem um propósito e o propósito está totalmente voltado à disciplina, ao curso que você está fazendo. Muito prazer, eu sou a Maressa, eu sou a fundadora da escola, eu sou engenheira mecânica, eu sou mestre em administração
Eu fundei o Capital Humano, pessoal, em 2018, e a gente nasceu como uma empresa de treinamentos de engenheiros de vendas. Era um treinamento bem técnico, e aí o tempo foi passando, a gente foi criando um portfólio de programas, a FAISP, que nos certifica junto ao MEC, me descobriu e falou, olha, você tem um conteúdo super legal que a gente não cobre com MBA e pós-graduação, vamos fazer uma parceria? E aí a gente desenvolveu os 4 programas que a gente tem hoje, que vocês estão aí se matriculando, estudando com a gente, tá certo? Bom, além de mim, nós temos um outro diretor na escola, que é o professor Maurício. O professor Maurício, ele é diretor dos cursos industriais, do MBA de Gestão Industrial e da pós em Manutenção Industrial. Vocês vão ter acesso, vão falar com a gente o tempo todo. Os grupos de WhatsApp que vocês fazem parte, a gente faz também. Se vocês precisarem muito, nosso celular está lá. Estamos super disponíveis para conversar com vocês, tá? Bom, hoje a gente está falando rapidamente como funciona a escola. A gente vai falar dessa técnica para as conversas difíceis e eu já vou mostrar para vocês uma das ferramentas que a gente usa para as nossas aulas online. Dica, para ser nosso aluno é muito importante ter o Zoom instalado. Vai facilitar muito a sua vida. Outra coisa, você já deve ter recebido, ou do Johnny ou da Melissa, o manual do aluno. Ele tem esses 8 tópicos. Dê uma olhadinha, pelo menos no essencial, tá certo? Importante para todo mundo que estuda com a gente. Nós temos avaliações. Olha só, cada disciplina do MBA ou da pós-graduação dura um mês. Normalmente você começa a sua aula numa terça-feira e você tem aula por 4 terças-feiras, beleza? Sempre das 7h15 às 10h15. Sempre na segunda terça-feira da sua disciplina você vai ter uma atividade valendo nota. Na última terça-feira da disciplina, a segunda atividade valendo nota, beleza? Maressa, faltei, perdi a atividade. É regra, você sempre tem uma semana para fazer esse envio, beleza? O que mais que vocês precisam saber? Quando acaba a disciplina, depois da 4ª aula, vocês têm que fazer um quiz final também no nosso portal do aluno, no nosso ambiente de aprendizagem, tá certo? E toda vez que vocês conectam no Zoom, a gente está contando a participação de vocês. Isso vale ponto para a média de vocês também. Maressa, faltei. O que eu vou fazer? A aula gravada é disponibilizada sempre nas quartas-feiras, 17 horas. Tanto no nosso aplicativo, quanto no AVA que você acessa pelo computador. Você já sabe, se você faltou na aula 2, na segunda terça-feira de aula, teve atividade para nota, você tem uma semana para entregar. Se você faltou na 4ª terça-feira, aula de número 4, você já sabe, também teve atividade para nota, você tem mais uma semana para entregar, beleza? Luiz Henrique, está acompanhando esse negócio das atividades, você que está entrando agora, para você não se dar mal? Sim, sim, eu li, né, o material de apoio que chegou para mim e já entendi como que funciona. Beleza. Pessoal, média 7 para aprovação. As regras que eu passei. A presença a gente faz pelo acesso do Zoom, e você vai registrar seu nome, seu e-mail, e vai ficar lá bonitinho. Quando você se matricula, a gente te adiciona no calendário de aulas. Ele é sempre digital, ele pode sofrer atualizações. Basicamente, as atualizações, às vezes, é uma inversão de disciplina por causa de algum problema que um professor possa sofrer, tá? Fica sempre ligado nesse calendário virtual. Essa é a cara do AVA Moodle, a parte que vocês vão encontrar o conteúdo das disciplinas, tá? Isso é muito importante. Não esqueçam, no final de toda a disciplina tem um quiz final. E vamos para o tema da noite, que a gente prometeu falar com vocês sobre conversas difíceis. Turma, a gente sempre fala o seguinte: poxa, será que eu preciso mesmo escolher se eu quero manter um bom relacionamento com uma pessoa, com meus colegas de trabalho, ou se eu vou ter uma conversa difícil? Porque a gente sempre acha que é aquela famosa escolha de Minerva. Meu, tem um assunto pegando, tem uma confusão para acontecer. Se eu for falar disso com aquela pessoa, vai virar confusão, vai dar errado e eu vou perder a amizade, o relacionamento não vai ser legal, nosso relacionamento de trabalho vai por água abaixo. Pessoal, você não precisa escolher entre manter o bom relacionamento e ter uma conversa difícil. Você consegue, sim, ter conversas difíceis mantendo o bom relacionamento. E, para nos ajudar com isso, está aí a técnica das conversas cruciais. A técnica da conversa crucial, pessoal, era uma técnica americana. Eu acho até engraçado que pouquíssima gente... A gente trouxe esse tema para o Brasil, pouquíssima gente tem falado
E é uma técnica muito completa para quando você precisa ter uma conversa difícil. Oi, Fernando. Ai, que bom. É bom ver o rosto de vocês. Não sei o seu nome, tá? A prima Línia, o rapaz que tá de fone branco. Bom ver o rosto de vocês. Obrigada quem liberou as câmeras. Turma, quando você precisa ter uma conversa crucial, uma conversa difícil, o primeiro passo é você identificar se você está realmente falando de uma conversa difícil ou impressão sua. O que caracteriza uma conversa crucial? Ou seja, quando que você vai precisar se esforçar e usar essas técnicas que eu vou trazer para vocês? Quando três coisas acontecerem. Primeira, quando você discordar da outra pessoa que você precisa conversar. Porque se vocês concordam, obviamente, não é uma conversa difícil, é um bate-papo, está todo mundo se apoiando. Então, primeiro elemento, eu tenho um ponto de desacordo com alguém. Então, sei lá, eu sou gestor da área de produção, eu acho que isso era responsabilidade da área de manutenção, e a manutenção acha que eu precisava dar mais uma ajuda com relação a isso. Por exemplo, há uma discordância. O resultado, segundo elemento, o resultado dessa conversa, quando ela acontecer, vai impactar a vida de alguém. Por quê? Porque numa conversa você vai tomar decisões e essas decisões vão impactar a vida dessas duas pessoas que vão ter essa conversa. E aí vem o terceiro elemento. Justamente porque essa conversa traz desdobramentos, traz impacto, que as emoções escalam muito rápido. Então, sabe aquela conversa que para um parecia que estava tudo bem, daqui a pouco o outro já está gritando, já está muito bravo, já deixa o primeiro falando sozinho? Aquela coisa que você fala, meu Deus, o que aconteceu aqui? Eu nem percebi e já chegou nesse ponto? Era uma conversa crucial, era uma conversa difícil e a gente já perdeu ela. Então, são três características: discordância, o resultado vai impactar a sua vida, a sua rotina e a da outra pessoa, e você já sabe que as emoções estão à flor da pele. E aí vem nosso primeiro ponto. A maioria das pessoas, quando começa uma conversa difícil, uma conversa crucial, acaba perdendo o tópico, perdendo o ponto, perdendo o foco dessa conversa. Vou explicar. Imagina o seguinte, tá? Eu sou uma vendedora técnica e eu vendi um projeto com prazo muito apertado. Só que eu vendi esse projeto com prazo apertado porque o cliente me mostrou. E não é só que o cliente falou, se você não fizer nesse prazo, eu não fecho. Não. Eu fui para a empresa dele e eu realmente vi que uma coisa muito importante dele dependia disso. Aquele prazo era crível, ele precisava muito daquele prazo e eu acabei concordando, não só para fechar o negócio, mas em nome da parceria. Então, imagina que meu foco, eu vou falar com você, que é da área de engenharia, que vai ter que entregar esse projeto, e eu vou para uma conversa para dizer o seguinte: olha, me desculpa, não teve jeito, eu vendi esse projeto com um prazo menor do que você tinha me falado, mas, e daí nisso você da engenharia já fala, caramba, Marissa, mas de novo, toda vez você vende projeto com prazo apertado, você não respeita a nossa área, você não pensa na gente, você não liga que a gente vai fazer hora extra, e blá, blá, blá. E aí eu, ao invés de voltar para o tópico, de pedir desculpa, de acolher essa reclamação, mas voltar para o tópico, eu começo a me defender. Não, não é sempre não. Aquela última vez você tinha me dado ok. Naquele último cliente mudou de ideia, eu não sempre faço isso. Agora você está ofendendo a minha capacidade profissional? Isso é perder o tópico numa conversa difícil. Se você decidiu que você precisa conversar sobre um tal tema, se você definiu que aquele é o problema, não deixe possíveis ataques pessoais ou lembranças de outros problemas atrapalharem aquele momento de objetividade. Uma vez eu estava lendo um arquivo sobre como empresas... A gente faz o trabalho de... Se a gente olhar para outras estruturas de outros países, às vezes a gente vai ver que um profissional nosso acaba acumulando mais funções do que profissionais de fora. Só que, por outro lado, às vezes a gente fala o americano é um pouco braço curto, mas por outro lado, às vezes a produtividade, às vezes não, tem estudo para isso, a produtividade deles é bastante alta. E um dos motivos é porque a gente perde muito nas nossas conversas, nas nossas discussões, nas nossas reuniões. A gente perde muito o foco, a gente perde muito o tópico que a gente queria conversar. Aí vem um ponto, legal, Marissa, eu não posso perder o foco do que é o problema que eu vou tratar para evitar um confronto, para evitar um conflito. Mas tem um ponto anterior a esse, pessoal, a definição correta de problema. E
aí, eu acho super legal falar disso numa disciplina de comunicação, falar disso em soft skill, por quê? A gente tem uma disciplina de melhoria de processos e a gente usa isso muito para as consultorias que a gente dá para a empresa, a gente ajuda as empresas a melhorarem seus processos também, a gente usa muito uma técnica que é o 8D. E o 8D, para melhoria de processos, ele parte de definir o time que a gente vai fazer a melhoria do processo e de fazer a definição correta do problema. Isso é muito importante, pessoal. Não importa para que lado você vai, se é uma melhoria de processo ou se é realmente uma conversa crucial. Defina bem qual é o problema que você está indo abordar, que você está endereçando naquela conversa. E aí, essa ferramenta das conversas cruciais, vocês vão ver que eu vou trazer para vocês aqui algumas sopas de letrinhas, que são algumas siglas, vai para ajudar a gente a lembrar os pontos das conversas cruciais. Mas uma das coisas que ela fala é assim: eu preciso identificar qual é o problema e qual é o tipo desse problema. O CPR está aí para ajudar a gente. Um problema de conteúdo é um problema que aconteceu uma vez só. Então, por exemplo, faz de conta que eu era aquela engenheira de vendas que foi levar o projeto para engenharia. Foi a primeira vez que eu vendi um projeto com prazo apertado e não me comuniquei com a engenharia. Então, eu vou lá ter uma conversa pontual, porque foi a primeira vez que eu vendi, vou me explicar, vou explicar a situação, vou ver o melhor prazo que a gente consegue negociar internamente. É um problema de conteúdo. Aconteceu uma vez específica. Beleza. Aí imagina que eu já estou trabalhando nessa empresa há um ano, já fechei 6 grandes projetos, e dos 6 que eu fechei, 5 eu fechei num prazo super apertado e não peguei o ok da engenharia. Virou um padrão, virou uma coisa que sempre acontece. Então, a conversa que a engenharia, por exemplo, fosse ter comigo, deveria ser: olha, Marissa, aconteceu a primeira vez, mas agora já virou um hábito. Não pode ser um padrão do seu comportamento fechar projeto. Os fechar projeto em cima do prazo. Os desdobramentos são X, Y, Z. Beleza, seria um problema de padrão. Por último, imagina que eu, né, a vendedora que fechou já vários projetos acima do prazo, o gestor tinha vindo conversar comigo e eu falei: olha, cara, eu não estou nem aí. Para mim é importante vender, eu preciso da minha comissão e você também precisa dela, porque sem venda essa empresa não sobrevive. Então, querido, botei o projeto para dentro, você se vira. Isso mostraria minha falta de respeito, minha falta de empatia, minha falta de atenção com essa pessoa, preocupação com o bem-estar de toda uma equipe. E aí já seria um problema de relacionamento. Se esse gestor de engenharia viesse conversar comigo, ele já saberia que o problema não aconteceu uma vez, não é só um padrão. Na verdade, eu sou uma pessoa que não respeita ele, o relacionamento que a gente tem. Eu não estou nem aí se a gente vai se dar bem, se a gente vai ter um bom relacionamento dentro do trabalho. Eu quero que ele se dane e eu quero fazer minha entrega e garantir minha comissão. Então, para fazer uma conversa crucial, lembra, eu preciso identificar se é realmente uma conversa crucial, aí eu preciso identificar qual é o problema que eu vou tratar. Então, para e pensa: isso aconteceu uma única vez? Isso é um padrão da pessoa? Ou já é um problema de relacionamento? Eu não tenho mais confiança no Luiz, no Fernando, no Rodrigo. Já ficou tão desgastado que está muito difícil disso retornar. Avalia, tá? Qual é esse problema? Legal. Chegou nesse entendimento do problema, aí sim você vai se preparar um pouco mais, vou falar mais ferramentas para você se preparar para essa conversa, mas quando você tiver essa definição do problema, não deixa você perder o foco do que você está indo resolver nesta conversa. E aí, para se preparar e para começar essa conversa, a gente fala isso mesmo, tá? Esse tema, pessoal, de conversas cruciais, eu já falei, não fui eu que inventei, não está aqui agora o livro, mas é um livro americano que chama Conversas Cruciais mesmo, e ele é produzido por uma editora de livros muito técnicos, chamada McGraw-Hill. E a gente usa esse conteúdo nas nossas aulas de comunicação aqui para todos os programas de MBA e pós, tá? Só trazendo aí um pouquinho desse contexto. E essa própria técnica, esse próprio autor, ele fala: para uma conversa crucial, definir o problema, quando eu for começar a conversa, eu tenho que começar com o coração. O que é isso? É ir de peito aberto no sentido de se expor. Mas antes disso,
parar e refletir. O que eu preciso realmente para mim, para o meu colega, para a nossa relação? Então, vamos voltar ao meu exemplo. Eu, engenheira que vendi o projeto com prazo apertado. O que eu preciso para mim? Poxa, eu preciso entregar o projeto que eu negociei com o meu cliente dentro desse prazo. Para os outros, eu preciso que os outros aceitem, mas de uma forma a impactar o menos possível a rotina dessas pessoas. Para a relação, eu preciso que a gente entre num acordo, porque não é o último projeto que a gente vai fazer juntos. Eu preciso que a galera não fique com raiva de mim. E isso a gente deve usar como tópico desta conversa. E quando eu falo de começar com o coração, é muitas vezes parar e ter aquela conversa com o nosso cliente. Qual que é nosso propósito mútuo com o nosso colega? Qual que é nosso propósito mútuo aqui? A gente está sentado aqui para quê? Para fazer entregas? Para obedecer? Para executar? Para fazer acontecer a estratégia da nossa empresa? Encontra sempre, quando você vai fazer essa abertura, esse começar com o coração, encontra sempre um propósito mútuo para você começar essa conversa. Nem que seja, olha, eu vim aqui, eu vou endereçar esse é o problema que eu quero sentar nessa reunião e conversar com você. Você concorda? E você vai achando pequenos pontos de acordo para começar essa conversa, para não virar um embate logo de cara. Para vocês terem uma ideia, quando a gente está fazendo vendas corporativas, as nossas vendas B2B, essa coisa de estabelecer o propósito mútuo é uma das primeiras coisas que eu uso, inclusive, nas vendas. Porque a gente pega o problema que o cliente tem, a gente valida com todo mundo, ó, todo mundo concorda que esse é o problema que a gente veio resolver, e isso a gente acaba falando do propósito mútuo, tá? Quando a gente fala de propósito mútuo, já vem uma outra coisa à memória. Vou fazer uma pergunta rápida para vocês. Vocês estão vendo uma imagem aí na tela de vocês. O que vocês acham que essa imagem quer dizer? O que essa pessoa com a mão na testa pode estar sentindo? O que vocês acham? É uma preocupação, né? Aparenta. Pode estar preocupado, ele pode estar muito cansado, estressado, teve um dia super pesado. Ele pode estar muito triste, ter recebido uma notícia ruim, até pessoal. O que eu quero dizer com isso, pessoal? O que a gente tem aqui é uma fotografia e a gente está tentando interpretar essa fotografia pelo nosso próprio prisma, pela nossa própria vivência, com as nossas suposições. Muitas vezes, o que as outras pessoas têm ao nosso respeito é exatamente isso, uma fotografia. Eles estão vendo uma feição, um jeito, um comportamento nosso que, na verdade, eles não sabem o que aquilo está querendo dizer. Às vezes eu estou com cara de brava e é fome, pessoal. Quem não me conhece não sabe que eu fico de mau humor com fome, acha que eu sou, sei lá, mal-humorada à toa. Isso é muito importante a gente clarificar numa conversa crucial. O que está acontecendo? Que fato que originou aquela fotografia que a gente está enxergando do outro? Aquele momento, o Rodrigo mandou aqui, preocupado. Sim, pode ser preocupado, exatamente. O ponto é, no fundo, a gente nunca vai saber porque essa pessoa não se comunicou com a gente. E aí, vem mais uma ferramenta da conversa crucial, que em tradução livre, para ajudar vocês a lembrarem, era um monte de letrinha e palavras em inglês. Em tradução livre, eu quis traduzir para Chita, porque eu acho que vai ser fácil de todo mundo lembrar. O que quer dizer esse Chita? Quando eu vou começar uma história, quando eu vou começar uma conversa, eu preciso muito, em primeiro lugar, contar para a pessoa os fatos que eu vivenciei. Porque ela com certeza, olha o que eu vou falar, ela com certeza não tem o conhecimento de todos os fatos, mesmo que ela tenha estado ali do meu lado o tempo todo. Por quê? Porque mesmo vivendo os mesmos fatos, nós temos 5 sentidos diferentes dos outros. Tem coisas que me chamam a atenção que não chamam a atenção da Nayara, por exemplo. Tem coisa que me chama a atenção que não chama a atenção do Rafael. Então, quando eu preciso ter uma conversa crucial, eu vou falar para a pessoa, olha, nosso propósito mútuo é X, o problema que a gente está resolvendo é Y, e eu vou te contar os meus fatos, os fatos que eu internalizei dessa situação. Depois, você vai vir para contar a sua história. O que é isso?
é a sua interpretação dos fatos vividos. O que que eu quero dizer? Por exemplo, uma vez eu estava fazendo uma apresentação para um cliente super importante e esse cliente simplesmente não saía do celular enquanto eu estava apresentando. Eu fiquei muito irritada e normalmente depois da reunião presencial que eu mando a proposta revisada. E eu desisti de mandar a proposta. Vou entrar na história. Por quê? Porque à medida que eu falava e ele não saía do celular, eu tive certeza que ele tinha fechado com outra empresa, que ele não estava interessado, ou que ele até não tinha verba para fechar comigo. Na verdade, não foi nada disso. Na verdade, ele estava participando da reunião e estava monitorando a esposa que estava, na verdade, a namorada que estava indo para um procedimento, para um pronto-socorro. E ele estava preocupado. Então, ele estar na reunião, na verdade, queria dizer atenção. E aí vem o próximo ponto do Chita. Interrogar não no sentido de fazer um interrogatório, mas no sentido de questionar. Olha, você participou dos mesmos fatos que eu. Esses mesmos fatos te chamaram a atenção ou foram outros? Legal, e como é que você interpretou? O que te pareceu? Como que soou esses fatos para você? Beleza. Depois que você ouvir essa pessoa, aí você vai para a tentativa. Falar, então agora eu juntei o meu conceito com o seu, deixa eu explicar a história inteira para ver se eu entendi, se a gente está chegando aqui num consenso melhor. E aí vem o A do Chita, que é o que a gente chama de abraçar, de acolher, que é fazer tudo isso num tom amigável, numa conversa acolhedora. Não é batendo na mesa. É claro que ninguém bate na mesa para falar, mas não é fazendo isso num tom de inquisição, num tom pesado. A gente tem uma vida tão difícil, tão sobrecarregada de informação, que a gente já se estressa só pela quantidade de estímulo e de informação que a gente recebe. Se a gente não tiver essa postura de acolher as pessoas nas conversas que a gente vai ter, a gente nunca vai conseguir evitar os conflitos. Então, escolheu qual é o tipo do seu problema, definiu um objetivo mútuo, usa o Chita para explanar, para começar, para conduzir essa conversa difícil com a pessoa. Depois do Chita, pessoal, já vem uma outra ferramenta, que essa eu não fiz a tradução, porque a tradução dela seria cura, e eu não dava para traduzir cada palavrinha que compõe. Vem outra ferramenta da conversa crucial, que é o cure, que é o seguinte: primeira coisa é o C. Imagina o seguinte, tá? Você está usando o Chita e a pessoa, olha só, você está muito legal, você está abraçando, você está acolhendo. Mas a outra pessoa não está nem aí, ela está acabando com você, ela não está preocupada de evitar o confronto. Ela está muito brava, ela está muito irritada, ela não está conseguindo se controlar. Tem muito nervo ali à flor da pele e ela está até te falando coisas que, se você não tiver muito atento, não colocar uma barreira ali, isso que ela está te falando vai te fazer mal. Agora você vai usar o cure, que a gente chama. O que é o primeiro elemento do collect, né? O collect a gente usa muito no inglês para junta, collect yourself, put yourself together. Quer dizer, junta seus pedaços, junta suas peças, respira fundo. E tem uma frase, pessoal, de Gandhi que eu acho maravilhosa e que eu gosto de levar ela comigo mesmo. Ela fala o seguinte: ninguém pode me ferir se eu não permitir. E é isso mesmo. A gente dá o poder para as pessoas. Você já tentou entrar numa reunião e falar, cara, eu não vou me abalar com o que essa pessoa tem para dizer, eu não vou levar para o lado pessoal. Eu sei que ela está aqui para defender o emprego dela. Meu, muda totalmente o comportamento que a gente tem nessa reunião. Então, o C do Cure quer dizer assim, cara, junta seus pedaços, se blinda, pensa até no meio dos sentimentos que você está tendo no meio desse processo, mas respira fundo. E aí vem o segundo passo, entender no sentido de ser curioso. Fala, olha, você está me falando que você sentiu que ignorei uma solicitação sua. Me explica melhor. Que fato aconteceu para você ter essa sensação que eu ignorei a sua solicitação? É a curiosidade no sentido de gerar perguntas, porque essas perguntas vão gerar entendimento. Putz, Marissa, não está rolando entendimento. A pessoa só quer dar soco para todo lado e pontapé. Aí vem o recover, que a gente chama, que é, às vezes a gente precisa pedir tempo numa conversa. Falar, olha, legal, você entendeu,
eu preciso de um tempo para digerir tudo isso de informação que você trouxe, mas eu quero marcar uma segunda rodada para amanhã, 3 horas da tarde. Me deixe entender todas essas informações, eu preciso de tempo para digerir. E por último, vem o que a gente chama do engage, que é o engajar, é o aproveitar, é o não desprezar. Digamos que a pessoa tenha trazido um monte de feedback muito ruim, tratado você mal e apontado várias feridas. Será que 100% do que ela falou é desprezível, você tem que desprezar, é desprezável, desculpa? Ou será que 5% do que ela falou não valeria a pena você analisar, porque talvez ela tenha uma ponta de razão? O ponto é, ou avalie, examine aquilo que você está ouvindo. Porque às vezes a gente sempre fala, se a pessoa está falando um monte de besteira, tô nem aí. Será que tudo é besteira? É o que a gente chama de não responder de forma defensiva e quase que um meditar naquilo que você está ouvindo da pessoa. O que pode ter de verdade nesse fundo, né? Por que ela está se sentindo assim? E aí, pessoal, por último, então, vamos lá, só olhando, a gente olhou o Chita, que o Chita são as fases que você vai realmente conduzir a conversa nessa reunião, difícil para evitar o conflito. E o Cure é como você vai se comportar nessa reunião para você não deixar isso pegar suas emoções, você manter isso profissionalmente falando, tá? Concentração. E aí vem o último passo. Toda reunião, toda conversa, ela deve gerar um plano de ação. Lembra? Um dos pontos da conversa crucial é que justamente o resultado dessa conversa vai impactar a minha vida e a sua. Então, o que a gente vai fazer? Aquele básico, pessoal. Para finalizar, a gente vai usar o 3QFUP, que a gente chama, que é quem vai fazer o quê, vai entregar quando e quem que vai ser o responsável pelo follow-up. E eu gosto muito, porque às vezes a gente fala muito de quem, o que e quando. Eu acho que nas empresas está muito comum a gente falar, peraí, mas quem faz isso? Mas para quando? Mas o que vai fazer exatamente? Eu acho que isso, a maioria das empresas já fez a lição de casa, de transformar uma reunião num plano de ação. Eu acho que isso faz. Só que a grande falha que eu vejo as empresas eu vejo muita equipe, muitas empresas cometendo, é nessa questão de quem vai fazer o follow-up, quem vai fazer o acompanhamento. Beleza, eu defini que o Fernando vai tomar tal ação até sexta-feira, que o Luiz Henrique vai fazer tal coisa bem descrita até a outra segunda. Mas quem que vai checar se os dois estão fazendo isso? Então, normalmente, a gente nomeia alguém ainda para ser o responsável pelo follow-up. E eu acho muito legal o poder do follow-up, gente. Eu era super... eu tinha acabado, estava saindo da faculdade. Eu trabalhei na Toyota um pouco na área de treinamento de vendas. E nessa época, tinham duas pessoas ocupando a posição de analista sênior da área, um homem que era engenheiro e uma mulher que era administradora. Essa mulher e o coordenador estava para sair, os dois estavam meio que se degladiando para conseguir a promoção. Só que era muito natural para quem olhava de fora que a mulher seria promovida. Por quê? Em primeiro lugar, porque ela vestia a cultura da Toyota completamente. A Toyota tem até um negócio, quando você vai atravessar a rua na fábrica, você tem que olhar para o lado e fazer Yoshi Yoshi para ver se não está vindo nenhum carro. Ela fazia isso todo o tempo. Ela ensinava o ciclo PDCA. Ela ia fazer uma reunião, toda reunião na Toyota, você não levava um PowerPoint, você levava um A3 para apresentar a sua reunião. Ela fazia o A3 super caprichado para todo mundo. Ela ensinava a cultura Toyota, ela amava a cultura, era muito legal de ver. Mas não só isso. Ela tinha uma segunda qualidade que ela se intitulava A Rainha do Follow-up. E era verdade. Tudo que todo mundo precisava fazer, e ela não ficava como chata, mas ela lembrava, ela deixava anotado as pessoas que deviam atividades para ela e da equipe também. No fundo, ela ajudava todo mundo, porque se alguém esquecesse de alguma coisa, ela ia fazendo follow-up. Isso colocou ela numa posição de senioridade tão grande que realmente, quando chegou a promoção, não havia dúvida e, obviamente, ela que foi a promovida por conta de tudo isso. E eu nunca esqueço desse poder que o follow-up teve na vida dela. Gente, comecem a reparar, pessoas nas áreas de vocês que ajudam no follow-up. Eles são percebidos com mais senioridade, eles ajudam muito a equipe. Não esqueçam deste elemento aqui, por favor. Tá bom? Resumindo, turma, quando eu tiver uma conversa crucial, quando eu tiver um tema difícil, que eu penso, ou vou ter a conversa difícil,
ou vou manter o relacionamento? Não pense mais assim. Use as técnicas das conversas cruciais para evitar o conflito. Primeiro, identificar se aquela conversa é crucial mesmo, se eu vou ter que ter todo esse esforço de usar a técnica. Lembra? O que identifica uma conversa crucial? Eu discordo do meu colega, o resultado da conversa vai impactar as nossas rotinas, as nossas vidas, e justamente por conta disso, as emoções estão à flor da pele e vai explodir na conversa. Beleza. Depois, eu lembro que numa conversa eu tenho que manter o tópico. Só que antes disso, eu fiz a definição do tópico do problema usando o CPR. Lembra? É um problema de conteúdo? Aconteceu uma vez? É um padrão? A pessoa faz isso sempre? Ou já virou um problema de relacionamento? Não há confiança, não há segurança. Quando eu for começar essa reunião, eu vou começar com o coração e vou procurar um propósito mútuo. De novo, nem que seja o alinhamento do problema que a gente está lá para resolver. O começar com o coração também envolve explicar por que aquilo é tão importante para você. Isso ajuda muito, tá? Aí eu vou usar, para conduzir a reunião, eu vou usar a técnica Chita. Para me comportar na reunião, eu vou usar a técnica Cure. E para finalizar a reunião, eu vou usar o 3Q Follow-up. Quem, o que, quando e definir pessoas responsáveis para fazer esse follow-up. Beleza, pessoal? De um jeito resumido, porque a gente traz isso praticamente em 2 aulas inteiras na disciplina de comunicação, é um tema bem profundo, mas de um jeito bem reunido para ajudar vocês nas próximas conversas difíceis, está aqui o tópico de conversa crucial. Se você sair daqui lembrando do CPR, lembrando do Chita, ou pelo menos do follow-up, eu já vou ficar muito contente com o resultado desse nosso bate-papo. Tá certo? E aí, só para finalizar, eu quero convidar vocês para uma atividade que a gente faz também nas nossas aulas, para vocês verem um pouquinho de como é. Espera aí, que eu só estou trocando a tela aqui. Quero convidar vocês para essa atividade, para isso, só um minutinho. Compartilhando, peraí, estou só abrindo a minha telinha aqui para compartilhar. Vou pedir para vocês, quem está com o celular, eu vou mandar o link aqui. Quem está usando do computador vai conseguir acessar esse QR Code que eu vou exibir já para vocês. Olha só, a gente vai fazer um quiz, um game rapidinho para testar aí os conhecimentos de vocês que estão conectados aqui com a gente. De novo, quem tá no computador, puxa esse QR Code e aí já vai aparecer um espaço para você colocar seu nome. Pode colocar um nome, um apelido, o que você quiser, tá? É só para a gente ver como é que funciona essa ferramenta que a gente usa bastante. Para quem está pelo celular, eu vou mandar aqui no bate-papo do Zoom o link para vocês clicarem, tá bom? Então, ó, mandei aqui no bate-papo do Zoom o link. E para quem tiver no computador puder direcionar o QR Code aqui, pelo celular é melhor, tá? A experiência pelo celular, se você tiver no computador e estiver pensando, vou clicar o link, a experiência não fica legal. Esse game que a gente usa, ele foi desenvolvido para funcionar melhor no celular, tá? Já vi que 3 conectaram, 4. Beleza. Mais alguém que eu espere conectar? Deu, conseguiram colocar os nomes? Luiz, Nayara, Rafael, Rodrigo. Quer conectar, Fernando? Quer que eu te espere antes de dar o play? Bom, segura aí na tela. Entrou mais um, beleza? Segura na tela quem entrou, que eu já vou dar o play. Vamos lá, deixa só aparecer mais um nome aqui. Boa! Beleza, vou dar o play, tá, pessoal? O que vai acontecer? Vão aparecer algumas perguntinhas, são 3 perguntas ou 4? 4. E aí você vai escolher a melhor resposta para cada uma delas. Prima linha, você não está conseguindo. Tentou pelo link que eu mandei aqui no bate-papo? Eu mandei o link no bate-papo aqui do Zoom. Eu acho que você está no celular. Você consegue pelo link que eu mandei no bate-papo. Dá uma olhadinha. Se você conseguir pegar. Ah, você está no notebook? Beleza, então eu vou pôr de novo. Se você quiser, você pode conectar pelo notebook também. A experiência não vai ser das melhores. Mas se você tiver com o celular aí na sua mão também e quiser puxar o QR Code, ele está aqui, ó.
Turma que já conectou, segura aí na tela para não perder, por favor. Beleza. Bom, o QR Code está aí. Vou mandar de novo também o link para você ver o que você prefere usar. Enquanto isso, turma, estão precisando dessas técnicas lá na empresa de vocês? Com o que você trabalha, Luiz Henrique? Eu sou analista, eu trabalho em RH na área de benefícios. Ai, que legal, que legal. E Fernanda. Aê, deu precisa certo. muito dessas técnicas. Boa, boa, gostei. Fernando, você trabalha com o quê? Não, não tá. Tá. Eu trabalho na área de. Eu sou consultor de vendas na área de segurança e Ai, que monitoramento legal. de segurança. Boa, vai usar também as ferramentas. Sim, Turma, sim. vou dar play agora, tá bom? Eu acho que você conseguiu entrar, né? Vi uma pessoa nova entrou. Vambora. CPR significa, escolha a alternativa certa, tá? Triângulo rosa, caso, problema e respeito. Losango azul, coração, perguntas e respostas. Hexágono verde, certeza, padrão e respostas. Estrelinha laranja, conteúdo, padrão e relacionamento. Vamos lá? Um segundo para terminar. Ó, galera, ó, só uma pessoa acertou. Galera meio esperta. E alguns não responderam. Era para bater na tela do celular, turma. Vamos para a próxima. Vai aparecer a próxima já. Fernando, ó, ligadão. Ganhou os pontos, foi o que acertou. Tá na frente. Vamos lá, tem mais 3 perguntas. Conversa crucial. Começar com o coração significa... Bate a resposta no seu celular, tá, pessoal? Na sua tela. Extravasar sentimentos, não medir palavras, chorar um pouco para sensibilizar ou explicar a importância e buscar propósito mútuo. O que vocês acham? Deu? Ó, explicar a importância e buscar propósito mútuo. Isso aí, pessoal. Rodrigo já ultrapassou o Fernando. Olha lá. Vamos para a próxima e penúltima pergunta. Pure é um termo em inglês. Apenas uma dessas é falsa. Atenção, escolha a falsa. Collect, junte seus pedaços. Understand, seja curioso. Recover, cubra a pessoa de elogios. Engage, examine, não responda de forma defensiva. Se comprometa em analisar o que o outro te falou. Qual dessas é a falsa? Aê, pessoal! O recover era aquele... não era para cobrir a pessoa de elogio, não. Era aquele, olha, se você precisar pedir 5 minutos, um tempo, ou continuar a reunião depois para você respirar, tá tudo bem. Ó, Rodrigo, o Prima Linha aqui em segundo lugar. Não sei se seu nome é Prima Linha mesmo. Depois vem próxima questão valendo. Para finalizar, devemos definir o que, quem, quando e quem fará follow-up. Por isso, a sigla QQ4, 3Q, FUP, QQ3F, follow QQQ. Essa é sacanagem, né, pessoal? Bruno, obrigada, Bruno. Vamos lá? Isso aí, pessoal. 3Q follow-up. Essa foi a sigla que a gente usou. E aí, vamos ver quem são os nossos medalhistas da noite. Fernando ficou em terceiro lugar, Luiz. E Rodrigo ficou em primeiríssimo lugar. Muito bom, pessoal. Meus parabéns aí a vocês. Para a gente finalizar, eu sempre gosto de tirar uma foto dos medalhistas. Quem quiser liberar a câmera só para sair na foto. Rodrigo, você estiver num lugar que possa liberar, para eu fazer um print aqui da tela. Se não puder, não tem problema, tá? Vou tirar a foto aqui. Você vai sair seu nome, não a sua medalha. Posso ir, pessoal? Oh, o Rodrigo apareceu, boa! Turma, então vamos lá, vou tirar um print aqui para a gente. 1, 2 e... Boa, turma! Pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês nesse conteúdo de conversas cruciais e apresentar um pouquinho da escola. Vocês viram que a gente é muito objetivo e a gente sempre traz muita técnica. Não é só um bate-papo, não é só falar, nossa, uma conversa difícil, a gente precisa se preparar.
tudo aqui a gente gosta muito de trazer para vocês o como você precisa, que técnicas você precisa usar para chegar naquele resultado esperado. Contem conosco. Quem já está matriculado, seja muito bem-vindo. Além do Luiz, tem mais alguém que está em processo de finalização de matrícula aqui com a gente? Que precisa de alguma ajuda? Não? Beleza, tudo bem. Contem com a gente. Se você ainda não se matriculou, é nosso convidado. Tem disciplina nova começando na próxima terça-feira. Não sei se quem convidou vocês foi o Johnny ou foi a Melissa. Conversem e venham estudar com a gente. Espero que vocês tenham gostado da experiência. E um prazer ter vocês aqui conosco. Luiz, te vejo nas salas de aula. Tem uma disciplina que eu faço com vocês, mas é só o ano que vem. Obrigada, Bruno. Que bom que você gostou. Rodrigo, que bom que você estava aí. Parabéns pelo primeiro lugar. Você já é nosso aluno, Rodrigo? Bruno também. Fica a mesma pergunta aí, Fernando, Bruno. Quem quiser mandar e me contar se já é aluno ou se veio só conhecer. Ah, legal. Então, tá bom. Bruno ainda não, Rodrigo ainda não sei. Fernando, você já estuda com a gente? Nayara, obrigada. Ah, legal, legal, Rodrigo. Vem estudar conosco, você vai gostar bastante. Quem falou ainda não e gosta desses temas, venham, sim. Pelo WhatsApp. Quer deixar aqui, Bruno, o seu? É que eu acho que você está aqui, você já deve estar conversando com alguém, mas se você quiser me falar, eu peço para a turma entrar em contato, se você quiser deixar aqui para mim os seus dados. Muito obrigada. Eu vou pedir para o Johnny te chamar amanhã. Já anotei aqui, já peguei no jeito. Turma, vejo os nossos alunos, então, mais para frente nas aulas. Sejam super bem-vindos. Um beijo, bom descanso e usem as conversas cruciais. Sigam o nosso Insta, pessoal, @capitalhumano, que a gente sempre posta dicas como essas, bem práticas lá também, pelo menos 2 vezes por semana, tá bom? Ok. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.